Deus e a ciência. A principal bandeira de muitos ateus militantes é a ciência. A tática consiste em colocar a si mesmo do lado da ciência, em oposição ao lado da religião. Ou você está no eixo da ciência e milita contra a religião, ou você está no eixo da religião e milita contra a ciência. É lógico que este quadro só faz sentido na mente fantasiosa de muitos ateus militantes. Na verdade, trata-se de uma evidente falácia da falsa dicotomia, que é quando um falacioso tenta te colocar em uma posição onde você se vê obrigado a aceitar uma proposição e rejeitar a outra, quando na verdade você pode aceitar as duas ou nenhuma das duas, ou uma gama muito maior de opções. Então, amados irmãos, hoje neste vídeo vamos falar sobre essa falsa dualidade entre Deus e a ciência, ou entre a ciência e a religião, que muitos ateus usam como argumento, que a religião está contra a ciência. Quem crê na ciência ou quem estuda não pode acreditar em Deus. Ele usa esses falsos e pseudos argumentos bem fracos. Então vamos abordar no vídeo de hoje sobre essa questão, certo? Antes, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Então, sem enrolação, vamos para o assunto do vídeo. A questão da oposição entre a religião e a ciência. Por exemplo, ninguém seria insano em tentar opor ciência e culinária, de modo a passar a ideia de que devemos estar do lado da ciência ou do lado da culinária, por exemplo. Simplesmente são magistérios diferentes, que atuam em esferas distintas. Da mesma forma, não há sentido em opor ciência e religião, uma vez que elas não habitam na mesma esfera. Elas não são concorrentes, simplesmente tocam em pontos distintos, tornando perfeitamente possível a existência de cientistas cristãos. A ciência é a forma pela qual nós estudamos a natureza, e a teologia estuda o que está além da natureza, ou seja, Deus. Os ateus, no entanto, argumentam que a ciência tem tornado Deus cada vez mais inútil, jogando para trás, sem ter mais onde se esconder. Os cristãos supostamente adoram a um Deus das lacunas, e essas lacunas têm sido explodidas pelo conhecimento científico. No entanto, os exemplos passados pelos neo-ateus ou pelos ateus militantes são em geral bastante infantis, que provam justamente o contrário daquilo onde eles querem chegar. Por exemplo, eles afirmam que há muito tempo atrás, alguns povos antigos pensavam que os raios eram sinais da ira de um deus, por não compreender o processo natural que explica os raios. Afirmam também que pela mesma época os antigos adoravam o sol, por não compreenderem a existência do sol, pensando assim tratar-se de mais um deus. Então alguns ateus militantes usam esse tipo de exemplo para dizer que a religião é atrasada, ou quem pratica ou estuda questões religiosas não está de acordo com a ciência. Porém, esses exemplos dos povos antigos, contudo, não provam nada contra Deus. O Deus judaico-cristão, por um motivo simples: a teoria judaica cristã nunca ensinou nada sobre isso. Não há nas páginas da Bíblia nada que assevere que os raios são enviados pelo dedo de um Deus malvado para castigar os homens, em nada que nos mande adorar o sol, a lua, as estrelas ou pedaços de pau ou de pedra. Contra essa concepção pagã do Deus das lacunas, a teologia judaico-cristã sempre ensinou justamente o oposto. Muito pelo contrário, ela sempre ensinou o oposto de tudo isso que muitos ateus militantes vêm propagando sobre a religião. As escrituras sagradas ensinam que Deus está além da natureza, é transcendental. Perceba o nítido contraste entre a visão judaico-cristã e o politeísmo antigo. Enquanto para os pagãos os deuses eram imanentes, na concepção judaico-cristã Deus é transcendente. Os gregos, por exemplo, pensavam que os deuses habitavam no famoso Monte Olimpo. Platão enfatizou a eterna pré-existência das almas, significando que Deus não nos criou, mas que somos eternamente pré-existentes, junto com Deus. Na antiga carta do cristão Teófilo ao descrente Autólico, em cerca de 150 d.C., ele ressalta que os gregos e as outras nações cultuam pedras, madeiras e outras matérias, que são representações de homens mortos.
Em direito contrasta isso a concepção judaica de Deus, de onde também provém o cristianismo, afirma enfaticamente a existência de um único Deus transcendental, que de fora da natureza deu início ao espaço-tempo em que temos hoje. Embora isso contrariasse todas as religiões antigas e suas falsas concepções sobre Deus. Então, com o avanço da ciência, o que temos? A refutação à concepção cristã? Não. Porém, justamente o contrário. A ciência provou que todas aquelas outras religiões eram falsas, pois se Deus existe, ele tem que ser transcendente, e a própria lógica assevera que não pode haver dois deuses ao mesmo tempo, pois se um fosse onipotente, o outro já não poderia ser. Portanto, a ciência nos coloca em um patamar onde sabemos que se há um Deus, ele é monoteísta e transcendental, exatamente o mesmo que judeus e cristãos já afirmam há milênios, longe da caricatura de Deus das lacunas, que só serve para refutar o mesmo paganismo que desde sempre foi rebatido por judeus e cristãos. O Deus cristão só tem sido favorecido pelo avanço da ciência. Temos como exemplo o argumento cosmológico. Ele foi sintetizado pela primeira vez por Tomás de Aquino. Porém, o argumento ainda não parecia ser forte o bastante, porque a concepção que se tinha até então era de que o universo fosse eterno. E se o universo é eterno, nós não precisamos exatamente de um criador, isto é, de uma causa primeira. O universo seria a causa de si mesmo. Foi assim que os cientistas creram até a época de Einstein, quando impactantes descobertas científicas deitaram por terra com a hipótese de o universo ser infinito. E as novas evidências demonstram de forma esmagadora que de fato o universo teve um início a partir do nada, isto é, de um ponto em que não havia nem tempo, nem matéria, nem espaço. Tudo passou a surgir com o que chamamos hoje de Big Bang. Portanto, o avanço da ciência novamente não destruiu o Deus judaico-cristão. Ao contrário, serviu apenas para fortalecer ainda mais o argumento filosófico de Tomás de Aquino, agora reformulado de forma mais científica por William Lane Craig, Alvin Plantinga, dentre outros. Se antes o argumento da causa primeira estava puramente no âmbito da filosofia, agora é a própria ciência que dá fundamento ao argumento. Então você chega a uma conclusão que não há nenhuma dualidade ou rivalidade entre a ciência e a religião. Ambas tratam de questões diferentes e também a ciência está de total acordo com a crença no Deus judaico-cristão, que o universo, ele no caso, é o efeito de uma causa, e a causa está fora do universo, atemporal, espacial e imaterial, que no caso é o Criador que deu início a tudo, ou seja, Deus. Então você observa que isso é apenas um argumento de marketing de muitos ateus militantes e que não tem nenhum respaldo científico, filosófico ou racional, certo? Então chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, certo? E também está convidado para assistir os outros vídeos daqui do canal. Temos vários vídeos sobre usos e costumes, salvação, escatologia e etc, certo? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.